E aí galera, tudo beleza? Vamos agora à nossa primeira aula de eletrodinâmica, que vai trabalhar com a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento organizado das cargas elétricas. Esse movimento, na realidade, em um sólido, é de elétrons, que são as cargas que podem se mexer. No entanto, sempre utilizaremos a corrente convencional. Os elétrons que mexem-se realmente são cargas de sinal negativo. A gente vai usar a corrente convencional na nossa próxima aula, nos circuitos, como se fossem as cargas positivas se movendo, por uma questão histórica de como os caras pensavam que era quando tudo isso foi desenvolvido. Qual é a base da eletrodinâmica? A base da eletrodinâmica são essas duas relações que eu tenho aqui. Se a gente pensar na prova do Enem e na maioria dos vestibulares, as questões vão girar em torno da primeira lei de Ohm, U igual a RI, e da relação de potência com tensão e corrente. Então vamos num passo a passo. Primeiro, a primeira lei de Ohm. U igual a RU. O que é cada um desses fatores? U, tensão, diferença de potencial. A tensão é medida em volt. O que representa a tensão para nós em um circuito elétrico? A tensão representa a energia que cada coulomb de carga vai receber para poder circular no circuito. É essa energia que a carga recebe que pode ser convertida em luz, pode ser convertida em som, pode ser convertida em movimento. Então, U, tensão, é o fornecimento de energia para as cargas elétricas. É a causa da corrente elétrica. R, resistência. Resistência medida em Ohm tem na segunda lei de Ohm a relação ρ vezes L sobre A. ρ é a resistividade característica do material, ou seja, essa resistividade depende apenas do material e de características como temperatura que alteram as propriedades de um material. L, comprimento, em cima da barrinha de divisão. Quanto maior o comprimento, maior a resistência de um condutor. Área, embaixo da barrinha de divisão. Quanto maior a área, menor a resistência. Cuidado aqui, é área, não é raio, não é diâmetro. Se for mencionado raio, πr ao quadrado, para ter a relação de área que vai nos interessar. A resistência é aquilo que vai dissipar a energia elétrica em outras formas de energia. Pode ser calor, pode ser som, pode ser luz. Então, tudo que funcionar eletricamente, nós vamos pensar como sendo uma resistência. E corrente, melhor dizendo, intensidade de corrente, vai nos dar a relação da quantidade de carga com o passar do tempo, coulomb por segundo, que passa através de um condutor, e ao passar através do condutor vai estar liberando energia em outras formas. Ampere é a unidade da intensidade de corrente, que é a mesma coisa que coulomb por segundo. Então, muito cuidado quando a gente pensar em intensidade de corrente como sendo carga pelo tempo, a gente está pensando em coulomb por segundo, não pode utilizar esse tempo em minuto. Alguns testes nos dão a corrente e o tempo para que calculemos a carga. Então, o primeiro cuidado, com a corrente em ampere, o tempo tem que estar em segundo. O segundo cuidado é se for fornecido o gráfico da corrente pelo tempo. Lá da nossa aula de interpretação de gráficos, a área de um gráfico. A área de um gráfico, produto dos eixos, corrente vezes tempo, vai ter um significado. Então, se aparecer o gráfico corrente e tempo, a área do gráfico vai representar a quantidade de carga elétrica que está passando pelo condutor. Então aqui, o nosso primeiro grande amigo no teste de eletrodinâmica, U igual a R vezes I. Aqui algumas relações interessantes. O teste vai estabelecer uma condição, a mesma tensão. Se tivermos a mesma tensão, a maior resistência será percorrida por menos corrente. Dobro da resistência, metade da corrente, para que a tensão seja a mesma. Outra possibilidade, a mesma corrente. Se tivermos a mesma corrente,
a maior resistência estará submetida a uma maior tensão. Então esse U igual a RI não é só para fazer contas, é também para a gente fazer alguns raciocínios na hora de resolver os exercícios. Vamos agora ao nosso segundo grande amigo, a nossa segunda grande relação nos testes de eletrodinâmica: potência. Potência nos dá a rapidez com a qual se gasta energia, com a qual se faz trabalho. Tanto que nas relações básicas até de mecânica, a potência é definida como energia pelo tempo. Joule por segundo. O que a potência vai representar para nós? Olha, ela vai representar na eletricidade a rapidez com a qual o componente elétrico está consumindo energia. Então, se a potência de uma lâmpada é de 60 watts, é porque ela está consumindo 60 joule de energia por segundo. Essa potência a gente define eletricamente como sendo o produto tensão-corrente. Claro, podemos colocar o U igual a RI aqui, ó. R vezes I, e teríamos RI ao quadrado. Poderíamos colocar no lugar do I U sobre R, passa o R para o outro lado, U sobre R é igual a I, e aí teríamos U vezes U sobre R, U ao quadrado sobre R. Mas eu acredito que você deve ter no teste de eletricidade sempre em mente. U igual a RI, escreve ele no espaço de resolução, P igual a U vezes I. Essa potência, se o teste falar que nós temos dois equipamentos submetidos à mesma tensão, agora vamos juntar as relações. É o mesmo U. Quem tiver mais R tem menos I. Vem para cá, é o mesmo U. Se quem tem mais R tem menos I, terá menos potência. É assim que funcionam as coisas na nossa casa, que todo mundo tem a mesma tensão. Com o mesmo U, a maior resistência tem menos corrente, com menos corrente tem menos potência. Se o teste definiu que é o mesmo R, se é o mesmo R, quem tem mais U, tem mais I. Se tem mais U e tem mais I, vai ter muito mais potência. É o que acontece quando a gente liga um equipamento de 110 volts numa tomada de 220. O mesmo equipamento tem o dobro do U, vai ter o dobro do I. Com o dobro do U e o dobro do I, ele vai ter 4 vezes mais potência. Muito importante a dica de que U igual a RI e P igual a U vezes I não são duas relações apenas para fazer contas. São relações que a gente pode utilizar para fazer raciocínios de mais, menos, de aumenta, diminui, de o dobro, a metade. Isso pode facilitar bastante a resolução de alguns testes. Agora aqui, uma informaçãozinha. A potência, watt, é a mesma coisa que joule por segundo. Isso vem da relação energia pelo tempo. Então, se eu quiser calcular a energia, eu vou pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Se o teste mencionar quilowatt-hora como unidade de energia, que vem na nossa conta de energia elétrica aqui no Brasil, o que tu vai fazer? Vais usar a potência em quilowatt e vais usar o tempo em hora. Lembrando que quilo vale 1000, então se ele disser que a potência é 5.000 watt, a gente vai colocar aqui na relação 5 kW. Funciona durante 10 horas. 5 kW vezes 10 horas, potência vezes tempo, teremos um consumo de 50 kWh. Essa relação de quilowatt-hora é muito utilizada no Enem. Beleza? Aqui um resumão sobre os nossos dois grandes amigos, U igual a RI, P igual a U vezes I. As duas principais relações da eletrodinâmica que certamente vão aparecer no Enem e também vão aparecer em outras universidades por aí. Falou? Um abraço. Fica ligado que logo logo entra o nosso próximo vídeo com teminha, mais testes para resolver. Falou!